Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás.
sou falho, que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como podes me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? Oh, e ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando, segura minhas mãos, me leva pra perto, me leva pra perto da chama de amor que arde em teu coração e não se pode conter. Como uma flecha que escolhe em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tens o meu coração, tens o meu coração, minha alma soluça, minha alma soluça, quando eu percebo contato de teus olhos com luz. Levante as suas mãos para o céu. Ele vai pegar você no colo agora. Ele vai te segurar se você estiver caído. Oh, aleluia, aleluia. Riba la chora la vaca. Oh, e ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando, segura as minhas mãos e me leva pra perto, me lva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, se podem conter. Como uma flecha escolhe em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tens o meu coração é teu, Senhor. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Ele está olhando para você agora. Sinta o amor de Deus dentro do teu coração. Esse amor de Deus que te põe de pé, que te levanta quando você está caído. Quem crê, diga glória a Deus. Oh, vem Espírito Santo neste lugar. Enche essa igreja da tua presença, do teu poder. Que todos saiam daqui muito abençoados em nome de Jesus. E você diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os amigos que estão em casa agora assistindo essa reunião, ou pelo canal das igrejas, pelo IIGD, ou pelas redes sociais, que o Senhor Jesus abençoe vocês. Nós estamos transmitindo aqui para você agora o culto, a reunião dos filhos de Deus, da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba. E eu tenho a certeza que você que vai receber essa mensagem, você será muito abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? O povo de Deus está na fé? Amém, Jesus? Esses dias aqui nós estamos falando sobre a justiça de Deus. E no último culto que eu fiz, eu parei com vocês lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos ensina algo muito importante, irmãos. Vamos lá? Romanos capítulo 5. No verso 1, a palavra de Deus diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo aqui fala através do apóstolo Paulo que nós alcançamos a justiça, nós somos justificados pela fé. É pela fé que a justiça de Deus chega na sua vida. Amém? Isso é importante porque no primeiro culto dessa série de mensagens que nós tivemos, nós vimos aquela parábola do juiz injusto, que a viúva todo dia lá batia na porta dele: juiz, me faça justiça contra o meu adversário. A Bíblia diz que por um tempo ele não quis, mas por causa da perseverança dela, aquela mulher perseverou, insistiu, aquele homem, ele disse: ainda que não temo a Deus nem aos homens, todavia hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não venha e me importune muito. Lucas 18, 7, o Senhor Jesus diz assim, ele fala: e Deus? No versículo 6 ele diz: ouçam o que diz o injusto juiz. Aí no 7 ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? No verso 8 ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí ele diz: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui está o segredo. Lá em Romanos 5 a Bíblia diz que nós somos justificados pela... Aqui o Senhor Jesus está falando a mesma coisa. Porventura, quando vier o Filho de Deus, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Por que a justiça não está chegando? Porque talvez quando Deus vem até você, Ele não encontra você firme na fé, ligado na fé como você deveria. Diga glória a Deus. E como é que Deus entende a minha fé? Como é que Deus vê a minha fé? Ele vê a sua fé pela sua perseverança. Ele fala no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, que não desistem. Ainda que tardio, parece tarde, mas eles continuam buscando. Diga glória a Deus. A resposta de Jesus é: digo-vos que depressa lhes fará justiça. A sua justiça vai chegar logo, irmão. Isso está escrito lá em Hebreus 10, no versículo 35. Hebreus é no finzinho da Bíblia, para quem não está muito acostumado. Hebreus capítulo 10, no versículo 35, o Senhor Jesus, ele fala aqui, o Espírito Santo fala aqui conosco, dizendo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Em outras palavras, igreja, não deixe de confiar, porque a sua confiança vai trazer a recompensa. Diga amém. Verso 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Você tem promessa de Deus na sua vida? Mas a promessa de Deus não está sendo alcançada por alguns, por quê? Porque eles perderam a paciência. A palavra ali, porque necessitais de paciência, não é aquela paciência que você tem que ter com o próximo, que é claro, temos que ter também, de suportar as falhas do próximo, de suportar as fraquezas dele. Mas a paciência ali é a paciência no sentido de não desistir, não voltar atrás, não retroceder. Para que você alcance a promessa, você precisa perseverar. Aí sabe o que vai acontecer?
vai chegar logo a sua bênção. No versículo 37 ele diz assim, olha que lindo, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Fala para o teu irmão, não vai tardar a sua resposta. Olha para o irmão e fala, um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo, irmão, e você verá a promessa de Deus cumprida na sua vida. Diga glória a Deus. Aí o 38, eu gosto muito do 38. O 38 diz assim, mas o justo viverá pela fé, da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui Deus confirma tudo o que nós acabamos de falar. O justo vive da fé. E quando é que ele deixa de viver da fé? Quando ele recua. Quando ele retrocede, quando ele desiste. Eu estou orando, mas não está acontecendo nada. Eu estou indo na igreja, mas Deus não me abençoa. Quer saber? Eu desisto. Ele não agrada a Deus. Sem fé, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a pessoa que agrada a Deus é quem? É aquela que não retrocede. E glória a Deus, nós não somos daqueles que retrocedem. Hebreus 10:39 vai dizer para nós assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós não somos, diga eu não sou daqueles que se retiram. Nós não somos daqueles que voltam atrás, amém, irmão? Daqueles que desistem. Nós somos daqueles que vão até o fim. Diga eu sou daqueles que nunca desistem. Diga eu vou até o fim. Diga eu sei, mas fala com mais fé, fala eu sei que o Senhor tem uma promessa na minha vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu queria mostrar hoje para você que algumas pessoas, elas podem estar perdendo a maior bênção da vida delas. Algumas vão perder tudo. Por quê? Porque não perseveraram. 2 casos na Bíblia. Vamos lá para Gênesis. Os 2 estão em Gênesis. Você vai ver 2 homens que pararam antes da hora. Que deveriam ter avançado. Deveriam ter ido mais longe. Primeiro em Gênesis, capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos começar no versículo de número 26. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Vamos falar um pouquinho sobre o pai do Abraão, Terá. Gênesis 11, 26 diz assim, e viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Olhem para mim. A história deste homem, do pai de Abraão, Terá, começa a ser narrada para nós quando ele tem 70 anos de idade. Então olha para mim. Os fatos que eu vou falar para você agora, os acontecimentos que virão agora, sucedem na vida de Terá quando ele tem 70 anos de idade. Amém? Amém? Com 70 anos de idade, o Terá já tinha os 3 filhos dele. O mais velho era o Abraão, o segundo era o Naor, e por último vem Arã. Eu acredito que a Bíblia fala na ordem de quem nasceu primeiro. Então Abraão era o mais velho, depois vem o Naor, e por último vem o Arã. O versículo 27 diz, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor, Arã, e Arã gerou a Ló. O Ló, famoso sobrinho do Abraão, que andava com ele para todo lado, e nós vamos falar dele daqui a pouco, era filho do caçula do Terá, do irmão mais novo do Abraão. Ló era filho de Arã. Amém? Lembrando que esses fatos sucedem quando Terá tinha quantos anos? 70 anos. Amém? Aí o versículo 28 vai nos falar de algo triste. O 28 diz assim, e morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Para aqui um pouquinho. Irmão, um filho perder um pai é muito difícil, mas um pai perder um filho é pior. A gente entende que a vida tem uma ordem natural. Todos nós estamos caminhando para o dia em que nós vamos partir para a eternidade. Amém, igreja? Eu sei que um dia eu vou envelhecer e um dia meus filhos irão me sepultar. É a ordem natural da vida. Todos aqui sabem disso. Eu tenho meus pais, glória a Deus, são vivos, jovens, com saúde, com força. Mas se a vida seguir a ordem, o curso normal dela, que é provável que siga, em algum momento eu vou sepultar meus pais.
Vai ser doloroso? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas é a ordem natural da vida. Agora, algumas vezes, aliás, muitas vezes, essa ordem natural parece que ela é quebrada. E o filho vai antes do pai. E é muito doloroso. Porque todo pai, ele tem sonhos para o filho. Você tem uma menininha, você espera que um dia você vai ver ela vestida de branco entrando na igreja, que você vai entregar ela a um bom rapaz, que ela vai te dar netos. É verdade ou não é? A mesma coisa o rapaz. Você tem um filho, um menino, você espera que um dia ele vai se tornar um homem forte, que ele vai dar netos para você. Amém? E se você não tem isso, irmão, para de ser egoísta. Não, pastor, meu filhinho vai ficar comigo até fazer 50 anos. Está amarrado demônio na sua vida, viu, irmão? Você tem filho de 30 anos barbado e trata como se fosse criança. Para de com esse negócio aí que você não é de Deus não, tá? Ah, não, tem que ficar comigo, meu menininho. Para com isso. Meu Deus, tem 30 anos de idade, vai no mercado, volta do mercado, aí filho, eu comprei o seu Yakult. Eu comprei o Danoninho, vem cá, toma o Danoninho. Me dá Danoninho. Para com isso, irmão. 30 anos de idade, irmão. Você chega em casa, cadê o Juninho? Vem o Juninho. Oi, mãe. Oi, filho, eu trouxe o seu Danoninho e o senhor prestou barba, que a barba tá grande. Ah, irmão. Para de tratar igual criança, tá? Mas voltando para a seriedade da mensagem aqui. Não que não fosse sério, porque isso aqui é importante. Tem gente que precisa ouvir essas coisas. Olha para o irmão e fala, tem gente. Olha para o irmão e fala, ainda bem que não é você. Glória a Deus. Mas voltando aqui para a nossa mensagem. Irmãos, Terá teve a tristeza de perder o filho, o caçula. Normalmente o caçula é mais carinhoso, né? Não sei. E aquilo ali deve ter doído muito no Terá, perder o filho dele. Tem uma tradução, se eu não me engano, é a Bíblia na linguagem de hoje, que fala que morreu Arã ainda jovem. Perdeu um filho jovem, com tantos sonhos, deve ter doído muito nele. O que aconteceu? Terá tentou continuar. Versículo de número 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, depois Deus mudou o nome dela para Sara, assim como Abrão também se tornou Abraão. Continuando, tá? E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. 31. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã. Para aqui um pouquinho. O pai de Abrão, Terá, morava lá em Ur dos Caldeus. E um dia ele disse, vamos para Canaã. Canaã na Bíblia representa a terra da nossa promessa. Canaã representa o céu. Mas Canaã também representa aqueles objetivos que Deus quer nos fazer alcançar aqui nessa vida, irmão. Deus tem uma Canaã na sua família. Um dia você olhar e ver toda a sua família na presença de Deus. Deus tem uma Canaã, irmão, na sua saúde. Talvez você chegue na igreja todo dia doente, vai chegar o dia que você vai chegar aqui completamente curado. É a Canaã, você vai chegar lá, quem crê diga glória a Deus. A prosperidade financeira, irmão. De um dia você ser um grande coluna da casa de Deus. Você chegar aqui, já pensou que bênção? Eu chegar e falar, irmãos, eu preciso de 30 mil reais para pagar o aluguel da igreja. Você, pastor, esse mês eu pago sozinho. Amém? Eu queria tanto ver essa fé em vocês, irmão. Já pensou, irmão, chegar aqui, irmão, esse mês eu estou precisando de alguém aqui para ajudar a pagar aqui a água da igreja, aqui é 2 mil reais, ô pastor, eu pago. Amém? Amém. É a Canaã. É aquela bênção, é claro que a principal é o céu, é a eternidade. Mas Deus tem uma Canaã para você. E o Terá, pai de Abraão, saiu de Ur para ir até Canaã. Só que ele não chegou em Canaã. Olha o que diz a Bíblia, no finalzinho do versículo 31. Para ir à terra de Canaã, e vieram até o quê? Arã, e habitaram ali. Olha que infeliz coincidência. A Bíblia diz que o pai de Abraão, Terá, ele estava indo para Canaã, mas ele parou em Arã.
O nome do lugar que ele parou era Harã. O nome de quem? Do filho que tinha morrido. Eu tenho dois pensamentos sobre isso. Das duas, uma. Ou Abrão, ou Terá, o pai de Abrão. Ou ele estava indo para Canaã, caminhando. Um dia ele chega num lugar e ele pergunta aos moradores, como é que é o nome dessa cidade? E dizem para ele, o nome dessa cidade é Harã. E aí doeu demais no peito dele. Puxa, é o nome do meu filho que morreu tão jovem. E ele não conseguiu avançar mais. Quem está entendendo, diga amém. Ou então, olha para mim, ele foi andando, caminhando, e aquela dor no peito dele aumentando, a dor da perda do filho, meu filho tão jovem, tão bonito, tinha netinho pequeno, ai meu Deus, morreu. Chegou uma hora que ele disse, não dá mais, tenho que parar. Ele parou num lugar e, em homenagem ao filho que morreu, ele deu o nome daquele lugar de Harã. Das duas, uma. Ou o lugar já era Harã, ou então ele deu o nome de Harã. O que interessa para nós é que ele parou ali. E olha para mim, irmão, parou muito cedo. Porque como eu disse a vocês, a história dele começa quando ele tinha quantos anos? 70. E talvez, olha para mim, talvez Terá tenha pensado, eu não vou viver muito. Eu vou morrer logo, é melhor eu já morrer aqui mesmo. Para que ficar andando? Para que ficar caminhando? Só que não foi isso que aconteceu. O versículo 32 diz assim, e foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã. Olha para mim, irmão. Ele viveu muito. Viveu mais do que Abraão, para você ter uma ideia. Ele poderia ter chegado em Canaã. Dava tempo de ter chegado. Amém, irmão? Dava tempo de ter chegado. Por que ele não chegou, irmão? Porque um dia ele se decepcionou. Um dia ele se frustrou. E ele permitiu que a frustração, que a decepção, que a desilusão não deixasse ele avançar. Quantas pessoas, irmão, pararam de viver porque um dia tiveram uma perda? Quantas pessoas não pararam de viver porque um dia ficaram decepcionadas? Irmão, o que eu conheço de crente, pessoal, você conversa com ele, ele fala, pastor, eu já fui muito usado por Deus. Eu era obreiro, eu pregava, expulsava demônio, evangelizava não sei o que. Aí um dia a pessoa parou. Hoje você olha, ela está parada, não faz mais nada. Eu fazia não sei o que. Por que você parou? Pastor, um dia eu fiquei triste. Um dia eu vi o pastor da igreja fazer uma coisa errada. Um dia eu vi o obreiro fazer uma coisa errada. Um dia eu vi um negócio na igreja que eu não gostei, fiquei decepcionado, tirei a gravata, abandonei o microfone. Quem está entendendo, diga amém. Em outras palavras, enterrei meu talento. Você parou, irmão. E você não podia ter parado. Por quê? Porque o justo tem que viver pela fé, e se ele recuar, Deus não se agrada mais dele. Você tem que continuar avançando. Não permita que uma perda, por maior que ela seja, impeça você de chegar em Canaã. Deus tem uma Canaã para você. Deus tem vitória, irmão. É na sua família, é na sua saúde, é na sua vida espiritual. Irmão, Deus tem muito para fazer em você. E não pense, olha para mim, irmãozinho, irmãzinha, não pense você que a vida acabou, não. Não acabou. Você ainda tem muito para viver, irmão. Muito para viver, muito para fazer. Eu fui pastor de uma senhora, lá em Suzano. Me perdoa, viu, irmã Doroti, se a senhora assistir esse culto, falar da senhora aqui na televisão, mas é boa coisa que eu vou falar. Eu conheci uma senhora, pensa numa mulher abençoada. Ela tinha, acho que uns 85 anos, mais ou menos isso, quando eu fui pastor dela. Agora eu não sei nem quantos anos que ela tem, mas mais de 80, uns 82, 83 ela tinha. Ia para a igreja todo dia. Quarta-feira, sexta-feira, domingo eu estava lá pregando, ela ia para o culto. E ela ia dirigindo. Um golzinho quadrado. Ela ia todo dia para o culto. Um dia eu fui fazer uma visita na casa dela, irmão. Eu acho que ela cuidava de uns... Acho que eram uns 30 cachorros, né, Rafael? Acho que até mais, né?
Ela cuidava, era uma cachorrada, irmão. Ela cuidava lá. A gente entrava assim na casa dela para fazer visita, assim, era aquele monte de gente pulando. Chegava lá, era uma benção, era uma benção. A dona Doroti, Deus abençoe ela. Aí ela contou para mim. Ela falou assim, pastor, eu sempre gostei de passear. Eu ia lá para Suzano, o centro de Suzano, né? Porque quem mora no bairro costuma chamar o centro, né, do nome da cidade, né? Eu ia lá para Suzano e eu falava, ai, que cidade bonita, tem tanta loja, não sei o quê. Mas meu marido não gostava de me levar. Tinha uma coisa mais ou menos assim, não sei, era alguma coisa assim. Não gostava de ficar dependendo do favor. Ela estava com 50 e alguns anos, não lembro quanto, mas na casa dos 50, ela chegou para o marido. Vou tirar a carta de motorista. Ah, mas para que tirar a carta de motorista agora? Eu vou tirar. Tirou. Quando ela estava lá, irmão, com 80 e tantos anos, ainda estava dirigindo, indo para a igreja todo dia sozinha. Aí ela falou para mim, falou, pastor, se quando eu estava lá com 50, que falaram para mim que eu era velha para tirar a carta, eu tivesse ouvido, eu teria perdido 30 anos dirigindo. Hoje eu venho para a igreja, não preciso pedir para ninguém, eu quero vir, eu venho. Amém, irmão? Tem tanta coisa que você ainda pode fazer que você vai fazer em nome de Jesus, irmão. Mas você tem que parar com esse negócio de que eu sou velho, já passou o tempo. Não, irmão, está amarrado em nome de Jesus. Ainda dá tempo de você fazer uma faculdade. Irmão, ainda dá tempo de você, olha para mim, dá tempo de você começar a sua empresa, começar um negócio. Ah, pastor, estou velha. Uma senhora nos Estados Unidos, quando ela se aposentou, trabalhou anos. Quando ela se aposentou, ela chegou para os filhos dela, aliás, os filhos chegaram para ela e disseram, mamãe, a senhora já trabalhou muito, agora a senhora vai lá para o sítio da família lá e a senhora vai descansar. Ela disse, não, agora eu vou começar a minha empresa. Os filhos olharam para ela e falaram, mãe, a senhora vai começar a empresa agora, para quê? Seu negócio agora, para quê? Mãe, a senhora já está aposentada, já tem casa, a senhora precisa de dinheiro? Sabe o que ela respondeu? Ela disse, meus filhos, eu não preciso de dinheiro, mas a minha igreja precisa. Que mulher de fé. Eu quero ser coluna da minha igreja. Irmão, essa mulher, depois de aposentada, começou um negócio dela no ramo de cosméticos. Talvez o que ela não contasse era como Deus ia abençoar ela. Essa mulher ficou milionária com cosméticos. Tinha não sei quanto, é dona de uma dessas grandes marcas aí. A glória a Deus pela vida dela, da irmãzinha que me ajudou ali. Irmãozinho, irmãzinha, olha aqui para o pastor Alex. Você tem que parar com essa visão pequena. Ah, pastor, eu já estou velho. Não, irmão, você está no tempo de vencer. Pastor, mas eu ainda vou... Mas pastor Alex, o que eu vou fazer agora? Eu só tenho no máximo mais 10 anos de vida. Irmão, em 10 anos de vida você ainda vai fazer muita coisa. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos são como um dia. Sabe o que significa? Que em um dia, em um ano da tua vida, Deus pode fazer a obra de 1000 anos. Fazer você chegar longe. Ele vai fazer em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Eu digo mais, irmão. Ainda que você falasse para mim que você só tem mais um ano de vida, eu diria, irmão, esse ano vai ser tremendo para você. Vai ser o ano que você vai ganhar mais almas, que você vai ser uma bênção. O missionário nos conta, tinha um irmão da igreja, um vozinho, gente boa, simpático. Um dia chegou para o missionário e disse, missionário, eu queria ter aceitado Jesus mais jovem. Como tem gente que tem essa conversa, né? Eu queria ter conhecido Jesus mais jovem, missionário, porque eu queria servir a Deus. O missionário disse, não, irmão, você pode servir a Deus. Começa a andar comigo. Vai comigo nas campanhas e vai aprendendo do jeito que eu faço. Vai aprendendo. E o irmãozinho, o vozinho da igreja começou. O missionário ia num lugar, ele ia junto, ajudava, ficava prestando atenção, vendo como o missionário fazia uma coisa, fazia outra. Diga glória a Deus. Um dia, um pastor de uma igreja nossa chegou para o missionário e disse, missionário, eu estou trabalhando muito. E glória a Deus, eu não quero parar de trabalhar. Mas eu preciso de um dia de folga para poder cuidar da minha família. E nada mais justo. O missionário falou, amém, pastor. Qual que é o dia que o senhor quer? Missionário, me dá segunda-feira de folga. Tá bom. Eu vou mandar uma pessoa para pregar na sua igreja na segunda-feira. Mandou quem? O vozinho. Irmão, segunda-feira você vai lá para o lugar tal, o pastor não vai estar lá, naquele dia é você que vai pregar. Irmão, deixa eu contar um segredo para você. Normalmente, quando o pastor fala assim,
tal dia eu não vou estar aqui, quem vai estar o irmão fulano, é porque o pastor já sabe que é o dia que tem menos gente na igreja. Porque o dia que tem mais gente, normalmente o pastor quer pregar. E não tem nenhum problema nisso, amém, pessoal? O que aconteceu? Segunda-feira não ia quase ninguém. O vozinho foi lá e começou a pregar. Foi ganhando gente, se tornou o maior culto da igreja. Dava mais gente do que o domingo do pastor. Irmãozinho, irmãzinha, Deus pode te usar que você nem imagina ainda. E vai ser tão triste para você, meu irmão, se você parar antes da hora. Tem gente que para por causa das frustrações. Tem outros, olha para mim, que param por causa daquilo que eu acabei de falar para você agora. Por causa de um aparente conforto. Não faz isso não. Deus quer te levar mais longe. Continuando, no capítulo 12, no versículo 1, a Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te Eu acho, olha para mim, eu acho que depois do que eu acabei de te contar sobre o pai do Abraão, fica mais fácil de você entender por que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu. Era como se Deus estivesse dizendo: Abraão, se você ficar aí, você vai terminar igual teu pai, frustrado. Sai. Tem hora que você tem que sair, irmão. Sair da frustração dos outros. O que tem de filho que pegou o espírito do pai, o pai fica com um negócio: não, filho, a gente tem que ser pobre. E o filho cresceu com isso: não, eu tenho que ser pobre. Não, irmão. Não é porque o seu pai, sua mãe, sei lá quem se frustrou na vida, que você vai se frustrar também. Amém? Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Não é para você se escandalizar, não. Não pare de crescer por causa da fé dos outros. Não pare de avançar por causa da decepção dos outros. Olha para mim, até eu estou incluído nisso. Se a minha fé for pequena, não para por causa da minha fé, não. Você sai de casa hoje, eu vou dar uma oferta de R$1.000 na igreja. Aí você chega aqui, o pastor: ô irmão, eu estou olhando para vocês, eu estou vendo que vocês estão aí na luta. Quem puder dar uma oferta de R$2, está bom. Não foi porque a fé do pastor foi pequena que a sua vai ser também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma vez eu vi um missionário contar, hoje eu estou bom para contar causa, né? Uma vez eu vi um missionário contando que ele pregava num lugar, não sei em que lugar. Ele disse que era muito grande e que era bem aberto assim. E disse que uma senhora entrou na igreja e ela falou assim para ele. Ela chegou, ele estava dando atendimento, ele era pastor. E ela falou assim: olha, o senhor podia fazer uma oração para mim? Porque ela tinha furado o pé com uma agulha. A agulha entrou lá dentro. E os médicos não tinham conseguido achar a agulha. E estava aquela coisa feia, vocês já imaginam. O missionário orou e falou: irmã, eu vou orar para a senhora. Não, parece que eles tinham feito a cirurgia, tinham tirado uma parte, mas tinha ficado um pedaço. E ela ainda sentia a dor, não conseguia andar, pisar direito. O missionário orou e falou: irmã, eu vou orar para a senhora, Jesus vai tirar essa agulha daí. Ele orou. No outro dia ela foi na igreja e falou: missionário, olha que coisa linda. Ela mostrou o pé. A agulha que estava lá escondida apareceu. Apareceu na pele, dava para olhar e ver a agulha. Aí ela falou: missionário, agora o que eu faço? O missionário falou: ô minha irmã, pega aí alguma coisa, corta e tira essa agulha. Ela falou: ah, tá bom. Foi embora para casa. No outro dia ela voltou lá e o missionário olhou para ela e falou: ô minha irmã, e aí, e a agulha? Ele falou assim: missionário, o senhor me perdoa. No primeiro dia, isso aqui eu estou falando porque eu vi o missionário falar. No primeiro dia, quando eu vim aqui, eu encontrei o senhor na fé, um homem de Deus. No outro dia o senhor não estava. Eu cheguei em casa, eu pensei bem, peraí. Deus já tirou a agulha da onde estava e já trouxe aqui. Então ele vai terminar de tirar essa agulha. Eu não vou cortar coisa nenhuma. Ela foi dormir, no outro dia, quando ela acordou, a agulha estava na cama. Irmão, não é porque a fé do seu pastor foi pequena que a sua tem que ser. Não é porque a fé do teu pai foi pequena que a sua tem que ser. Tem hora que você tem que sair. Sai da casa do teu pai. Sai da fé pequena, da frustração dos outros. E vai, porque Deus quer te levar longe. Deus disse para Abraão: eu vou engrandecer o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em Gênesis 12:4 a Bíblia diz: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Amém? O Ló disse: eu não vou ficar aqui na casa do vô não para morrer igual o vô, eu vou com o tio Abraão. E foram. E o Abraão, irmão,
Você vai ver agora na história do Abraão, eu vou ler bastante, mas eu vou explicar só uma coisa, eu vou ler para você entender. O Abraão, ele andou muito. O versículo 5 diz assim, 12:5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda que haviam adquirido, as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. Diga, eu vou chegar onde outros não chegaram, onde o meu pai não chegou. Amém? O pai de Abraão saiu para ir para Canaã e não chegou, mas Abraão disse, eu vou. E foram. E a Bíblia diz, e vieram à terra de Canaã, 6. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora olha o 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. Armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 9. Depois caminhou Abraão dali, seguindo para a banda do sul. Olha para mim. Abraão chegava num lugar, parava, fazia um altar para Deus, conquistava, e daqui a pouco ele armava as tendas e caminhava de novo. Abraão era um homem que ele entendia, Deus tem mais para mim, eu preciso continuar avançando, diga a glória a Deus. Ele estava sempre se movendo, ele estava sempre indo além, amém? Lá no capítulo 13, no versículo 1 diz, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Versículo 2, e ia Abraão, muito rico, em gado, em prata e em ouro. Olha que bonito, a Bíblia diz que ele ia. Ele não estava parado, ele continuou avançando, diga amém. Nesse momento da vida dele, a Bíblia diz que ele já era rico, em gado, em prata e em ouro. Na cabeça de muitos, já tenho tanta... Deixa eu parar e ficar quieto um pouquinho. Abraão não. Versículo 3. E fez Abraão as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do... Você vê que Abraão não parou. E outra coisa, a Bíblia diz que ele voltou ao lugar onde ao princípio estivera. O crente, o filho de Deus, a filha de Deus, ele sempre vai avançar, e de vez em quando, para avançar, você precisa voltar. Voltar ao primeiro amor. Esses dias atrás aqui um rapaz perguntou para mim, pastor, todo mundo fala para mim que eu não posso perder o primeiro amor. Como é que eu faço para não perder o primeiro amor? Eu disse para ele, a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras. Tem hora que você tem que ver que você está meio parado, não, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu jejuava, não estou jejuando mais, vou voltar a jejuar. Eu orava, não estou orando mais, vou voltar a orar. Eu assistia culto todo dia, estou parando, vou voltar. Se você sempre fizer praticar as primeiras obras, você nunca vai sair do primeiro amor. Amém? E Abraão estava constantemente voltando ao primeiro amor, constantemente avançando, ele não parava, diga glória a Deus. O que eu quero que você entenda é o seguinte, para o Abraão era uma bênção, para o Ló talvez já não estivesse tanto, para o Ló talvez o sobrinho dele, talvez já estivesse ficando cansativo. Meu Deus, mas meu tio não para, não sossega. Quando a gente já está bem, daqui a pouco ele manda a gente pegar tudo e sair de novo. E vocês sabem, irmãos, que mudança não é uma coisa muito simples, é verdade ou não é? Toda mudança você perde alguma coisa, é verdade ou não é, pessoal? É verdade ou não é? É um guarda-roupa que quebra, é um sofá que você tira os pezinhos dele, depois você vai achar, não tem mais os quatro, você pega 3 e escora com bloco, está amarrado. Faz isso não, compra um novo. Mas, irmão, olha para o pastor, mudança é uma coisa cansativa. Eu, como pastor, irmão, já mudei não sei quantas vezes. Toda mudança alguma coisa quebra, toda mudança alguma coisa some. Glória a Deus que hoje eu aprendi, que quebra porque Deus quer me dar novo. Some porque Deus quer me dar outra melhor. Diga amém.
Então a gente tem que estar preparado para mudar, irmão. Você tem que estar preparado para ir onde Deus mandar. E Abraão estava constantemente se movendo. Eu acho que o Ló já estava meio cansado. E o Ló também estava rico. O versículo 5 diz, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. O Ló também prosperou, cresceu. Mas aí o que acontece? Começa a ter briga. A Bíblia diz que os pastores que cuidavam do gado de Abraão e os pastores que cuidavam do gado de Ló começaram a contender, se desentender. Acho que na hora das mudanças, começava aquela coisa, essa ovelha é do meu senhor Abraão, não, essa aqui é do meu senhor Ló. E essas chateações foram cansando tanto o Abraão como o Ló. O Abraão, que era o homem de Deus, porque sempre quando tiver uma briga, irmão, quem vai resolver a briga sempre é o mais espiritual. O mais espiritual é o primeiro a pedir perdão. O mais espiritual é o primeiro a ir resolver. O que é mais carnal, ele não vou, não falo com ele, não quero saber, ele lá, eu cá, sempre vai ser assim. O Abraão procurou Ló e disse, não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. Ei a terra diante de você, escolhe para onde você quer ir. Se escolheres a direita, irei para a esquerda, se a esquerda escolheres, eu irei para a direita, ou para a esquerda. Eu inverti ali, mas é a mesma coisa. E a Bíblia diz que então, versículo 10, é aqui que eu queria chegar, 10. E levantou Ló os seus olhos, preste atenção nisso, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Agora, olha o que está escrito, se você puder ler em voz alta. E era como o jardim do Senhor. Olha para mim, irmão. Era o jardim do Senhor? Era o jardim do Senhor? Era como o jardim do Senhor. O diabo, irmão, ele é muito sujo. Olha para mim. Ele sabe onde Deus quer levar você. Ele sabe que você vai chegar em Canaã, que você vai chegar na sua promessa. Quem crê, diga glória a Deus. Para tentar impedir você de chegar na promessa, ele mostra para você uma coisa que é parecida com a sua promessa. Vocês estão entendendo? Antes de você chegar no seu, olha para mim, no seu propósito, ele mostra algo, olha para mim, que parece aquilo que Deus tinha para você, mas é muito inferior. A campina do Jordão lá era bonita, era bem regada, mas não era nada comparado ao que Deus tinha para Abraão e para o Ló também. Só que o Ló parou ali. Puxa, esse lugar está tão bom, eu não vou precisar ficar correndo mais atrás do meu tio, deixa eu ficar aqui mesmo. Cuidado, irmão, para você não aceitar menos do que Deus tem para você. Você acha que você está parando num lugar de conforto, e na verdade você está parando no lugar onde você vai perder tudo. Eu não preciso contar muito para vocês a história do Ló. Ló foi viver em Sodoma e Gomorra. Um dia Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E Ló só sobreviveu porque Abraão intercedeu por ele. Porque Abraão orou por ele. Deus tira Ló, a esposa e as 2 filhas de Sodoma. Os anjos que foram lá falaram, não olhem para trás. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ló perdeu a esposa. E eu poderia dizer para você que perdeu até as 2 filhas. Porque eles foram viver numa caverna e as 2 moças já não tinham mais juízo e fizeram até maldade com o pai. Ló, que tinha tanto, termina a história dele viúvo, morando numa caverna. E sabe por que ele terminou a história dele desse jeito? Porque ele aceitou menos do que Deus tinha para ele. Você não pode aceitar menos do que Deus tem para você, irmão. Porque daí você para antes. Você tinha que continuar avançando, mas você diz, não, já está bom do jeito que está. Ah, já lutei demais, já me esforcei demais na vida. Não, deixa eu ficar quieto. Não Deus, nunca peça para Deus para ficar quieto. Olha para o irmão e fala, nunca peça para Deus para ficar quieto. Olha para o pastor, você tem que fazer exatamente o contrário. Você tem que falar, Deus, me dá trabalho. Amém? Deus, me usa, gasta a minha vida. Diga glória a Deus. Olha que bonito, deixa eu ler um negócio para você. Não ia pregar isso aqui, mas vamos lá para Deuteronômio, rapidinho.
Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Louvado seja Deus. Versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Para aqui, eu só queria mostrar uma coisa. A última coisa que a Bíblia fala sobre Moisés é que ele subiu uma montanha. Então imagine Moisés subindo uma montanha alta, da onde ele conseguia ver toda a terra da promessa. Vamos pular um pouquinho para frente, no versículo de número 5. Diz assim, está escrito: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Ninguém sabe onde Deus sepultou Moisés. 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Olha para mim. Com 120 anos Moisés ainda estava subindo montanha. Tem gente que tem 20 para ir na padaria comprar pão, vai de carro. Olha para mim, irmão. Ela senta no sofá e ela dá dinheiro para você não arrancar ela de lá. É verdade ou não é? Ela senta no sofá, vai lá comprar pão. Não, vai lá você. Olha para o irmão e fala, ainda bem que não é você. Irmão, olha para o pastor. Se você começar a achar que as suas pernas não têm mais tanta utilidade, Deus vai tirar a força delas. Se você começar a achar que você não precisa mais usar a vista, Deus vai começar a permitir que você perca a vista. A fala, sei lá mais o quê. Quem quer continuar andando muito? Então olha para o irmão e fala, então não para não. Quem quer continuar enxergando bem? Olha para o irmão e fala, então continua com a visão grande. Para que Deus vai te dar visão para você ficar olhando para cá? Não, Deus quer te fazer olhar lá longe. Olha o que a Bíblia fala, versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Com 120 anos ele ainda enxergava bem e ainda era cheio de vigor, de força. É assim que eu vou terminar minha vida, irmão. E é assim que você vai terminar a sua, amém? Ou você vai virar aquele vozinho, vem cá, vô, vem cá, papinha. Não, irmão. Quando você estiver com 120, você ainda vai estar subindo a montanha. Olha para o irmão e fala, você nunca vai me ver parar. Não, olha para o irmão e profetiza aí agora. Não, pastor, deixa eu parar assim. Eita Deus. Esses dias eu vi um vídeo na internet, posso contar para vocês? Posso? O camarada entrou dentro da igreja, um camarada novo, irmão. E a mulher estava orando por ele, ela falava assim, repete comigo, fala, Deus, me tira desse vício, me tira desse vício. Me liberta da bebida, ele me liberta da bebida. Aí fala assim, Deus, me dá força, ele me dá força. Ela, para trabalhar, ele não. Eu vi isso, irmão, eu fiquei escandalizado, irmão. Olha para o irmão e fala, ainda bem que você não é assim. Né, irmão? Amém, pessoal? Amém. Você ainda vai subir a montanha. Olha para o pastor, você não vai parar em Harã e você também não vai parar em Sodoma. Você vai chegar em Canaã. Você vai chegar na promessa de Deus. Diga, eu não vou parar. Eu vou até o fim. Quem vai até o fim, diga glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Fiquem de pé rapidinho, todo mundo agora. Porque o justo viverá da fé. Se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Quem quer justiça aqui? Quem quer justiça? Justiça vem pela fé. Quem tem fé não pare. Diga, eu não vou parar. Levante as mãos, feche os seus olhos. Aleluias. Não, Senhor. Nós não vamos parar. Porque o Senhor, meu Deus, ainda vai nos levar muito longe. O Senhor ainda vai nos levar além. Oh, glória a Deus. Aleluias. Estou caminhando para chegar mais perto, mas
Entre mim e a promessa um deserto, e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui, cante. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá, eu vou chegar. A palavra que me manteve em pé aqui, a palavra que me manteve em pé aqui, ali cessou minha fé. Eu vou chegar lá, eu vou chegar. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá, eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar, oh, e eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol. Eu vou chegar. E eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Levante as mãos e declare, diga: eu não vou parar. Diga: eu vou até o fim, porque Deus é comigo. Eu sei que Deus não abriu mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Coloque o seu martelo aí atrás de você agora e aplauda Jesus bem forte, com fé, com alegria no coração, em nome de Jesus. Amém. Amigos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a vir participar comigo de uma das nossas reuniões aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Taubaté, aonde eu tenho ministrado a palavra de Deus. Todos os dias a igreja está aberta, todos os dias. De segunda a sexta-feira, a igreja abre de manhãzinha e fecha só à noite. E nós temos 6 reuniões. É isso mesmo que você ouviu, 6 reuniões. O primeiro culto, 8 da manhã, depois às 10 da manhã, às 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde e às 7:30 da noite. Todos os dias, de segunda a sexta. 8, 10, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e também às 19h30. Segunda-feira, o dia pela vida financeira. Quarta-feira, oração especial pela família. E sexta-feira é o grande dia da libertação. Amém? Você conhece alguém que está possesso de demônio? Você conhece alguém que está perturbado? Você fala: pastor, eu precisava tanto levar essa pessoa no exorcista. Traz ela aqui que eu sou o exorcista. Pode trazer. Eu vou expulsar o demônio que está na vida dessa pessoa. Se você diz assim: pastor, a pessoa foi enfeitiçada, foi macumbada, eu desfaço o trabalho de feitiçaria, eu desfaço o trabalho de macumba, eu imponho as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416, no centro da cidade de Taubaté. No sábado nós temos 2 reuniões voltadas para a juventude, às 4:30 da tarde com os adolescentes e depois às 19h30. E no domingo é o grande dia, é o dia da bênção completa, é o dia dos filhos de Deus. A primeira reunião é 6 da manhã, depois às 8 horas da manhã, às 10:30. 3 horas da tarde e às 18 horas. No centro de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416, eu espero por você. Deus certamente tem uma bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração pelo pessoal que vai assistir o culto em casa? Levanta as mãos. Senhor, aonde houver alguém que vai receber essa mensagem, aonde ela estiver, o teu poder vai alcançá-la com cura, com libertação.
Meu Deus amado, milagres acontecerão a todos que vão receber essa nossa programação. Eu te peço em nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.